Gênesis 37, vamos meditar na palavra, que diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelha, cabritos com seus irmãos e cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Amém? Nós vamos meditar aqui em Gênesis 37. Eu queria que você tivesse o coração voltado aqui para ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Talvez onde você não veio no culto, mas Deus hoje Ele vai falar contigo dentro desta palavra, em nome de Jesus. Amém? É um livro interessante, a qual fala a respeito de algo interessante sobre a vida de José. E esse livro nos ensina algumas lições tão poderosas. Amém? Denis, onde você não veio para o culto, né? Abençoado. Vou cantar a musiquinha: visitante, seja bem-vindo. A Débora, Deus abençoe. O último veio. Senti tua falta ontem. Então vamos lá. Então ontem Deus falou muito forte conosco através dessa palavra. Eu queria compartilhar com você novamente a riqueza desta palavra. Para alguns que pregam a palavra, sempre usa esse termo. Talvez você já usou, talvez eu já usei esse termo de José, o sonhador. Então, ou seja, para alguns José era sonhador, para alguns José era alguém que sonhava. E José foi escolhido como sonhador porque ele teve alguns sonhos. E os sonhos que José teve foram sonhos proféticos, sonhos que revelavam o futuro, sonhos que revelavam aquilo que poderia acontecer no futuro, que Deus estava preparando José, para que José fosse um escape, para que José fosse uma resposta, para que José fosse um milagre, para que José fosse uma porta, para que José salvasse a sua família e salvasse a nação de Israel. José foi um homem formado no sofrimento e na dificuldade. Amém? Às vezes nós somos equivocados em dizer assim: eu tenho um sonho, e esse sonho ele vem de Deus. E às vezes não é um sonho de Deus, às vezes é o seu sonho, às vezes é o meu sonho, às vezes é o nosso sonho, mas não é o sonho de Deus. Por que não é o sonho de Deus? Porque Deus ele não dorme. Amém? Deus não tosqueneja. E Deus não cochila. Ou seja, eu entendo que Deus não tem sonho. O que Deus tem são projetos. O que Deus tem são planos. O que Deus tem são propósitos. O que Deus tem é plano de salvação, de redenção. É plano de eternidade. Então José, ele foi escolhido por Deus para viver um plano de salvação para a sua família e salvação para a nação de Israel. José viveu um sonho de Deus, mas não era um sonho dele, porque era um plano de Deus. Porque através de José pessoas receberam livramento. Através de José pessoas receberam abastecimento de comida. Através de José pessoas foram salvas da fome, salvas da dificuldade. José, ele teve que ir na frente, ele foi o pioneiro. José foi aquele que teve que sofrer primeiro para que outros pudessem ser beneficiados. É igual a Cristo. Cristo teve que sofrer para que eu e você pudéssemos ser beneficiados. Jesus teve que sofrer para que eu e você pudéssemos ter o direito da salvação. Cristo teve que padecer, Cristo teve que ser vendido, Cristo teve que ser humilhado, Cristo teve que passar por diversas coisas para que eu e você pudéssemos ter hoje o nosso nome no livro da vida. Então sempre alguém vai passar por algumas dores e por alguns momentos
e que ele não entende no princípio, ele não entende por que ele enfrenta isso, ele não entende por que ele passa por essas coisas, ele não entende por que ele passa por essas dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa interessante, amém? Deixa eu te falar uma coisa interessante, que às vezes você se questiona por que você passa por tudo isso que você tem enfrentado. Às vezes você passa por tantas situações e você se questiona, mas por que eu estou vivendo isso? E aí você se pergunta, mas por que eu estou enfrentando isso? Se eu sirvo a Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a Bíblia, se eu vou para a igreja. Às vezes você se questiona demais, às vezes você se pergunta demais em relação a isso. Aí Deus quer te dar uma resposta hoje, amém? Então vamos lá, o primeiro ponto. José, ele era amado por seu pai, ele era mais amado do que todos os teus irmãos juntos. José era mais amado que todos os filhos de Jacó juntos. Então Jacó tinha um amor muito grande por ele. Por quê? Por ser filho da velhice, por ser filho de uma mulher a qual ele amava muito, a sua mãe, e por ele ter apenas um irmão, Benjamim. José era o tipo de pessoa que o pai protegia, que o pai, ele colocava debaixo das asas e dizia assim, ó, com esse ninguém mexe, com esse ninguém toca, com esse ninguém pode falar nada, porque ele é o meu escolhido, ele é o meu querido, ele é o meu amado. Olha só que interessante. Então estou tentando narrar a história para você entender, na narração dessa história, por que José enfrentou isso. E aí a Bíblia diz que Deus, ele colocou um projeto no coração de José, porque Deus não dorme. Então Deus não poderia colocar um sonho dele no sonho de José, porque Deus não dorme, não tosqueneja, Deus não dormita, como diz a palavra de Deus no Salmo 121, o guarda de Israel não dormita. Então se Deus não dorme, não tosqueneja, não cochila, não dormita, então não era um sonho que nasceu, Deus dormiu, teve um sonho e colocou esse sonho na mente de José. Não, Deus, ele colocou um plano no coração de José. Deus colocou um plano no sonho de José. Quando José dormia, Deus colocou dentro de José um projeto para o futuro, um propósito para o futuro, algo que salvaria pessoas no futuro, algo que daria livramento para pessoas. Mas por que José foi escolhido? Simples assim, porque José foi receptivo à voz de Deus, porque José, ele era diferente dos teus irmãos, porque José, ele tinha uma conduta diferente dos teus irmãos. Então a Bíblia vai dizer que quando José, ele era amado, os teus irmãos invejavam, os seus irmãos tinham raiva dele, os seus irmãos fizeram de tudo para tentar colocar José de lado. Mas a Bíblia vai dizer que os irmãos invejaram e odiaram José. E para piorar a situação, o que aconteceu? O pai dele fez uma túnica para ele. E quando o pai dele fez uma túnica para ele, gerou mais raiva, gerou mais inveja, gerou um ódio muito grande. E daqui um pouco os irmãos estão trabalhando no campo, de repente deixa José. Aí vem José todo feliz e ele fala: meus irmãos, deixa eu trabalhar com vocês. Aí os irmãos falaram: agora é o melhor momento de nós fazermos um plano para destruir José, para colocar José em uma situação na qual ele não vai ser visto mais. A Bíblia vai dizer que os irmãos dele pegaram e jogaram ele dentro de uma cisterna. Então quando os irmãos jogaram José dentro de uma cisterna, os irmãos caçoando e debochando, acabaram tendo um plano: vamos matá-lo, porque ele vai contar tudo para o nosso pai. E todas as vezes que José contava algum erro dos seus irmãos para o seu pai provavelmente desgostava ainda mais de José. Então, ou seja, eu estou explicando para você o contexto, para você entender a história, aonde eu vou chegar, para que eu possa pregar aquilo que Deus tem para te entregar, amém? Mas fica aí comigo, você vai entender o contexto da história, em nome de Jesus. Então, ou seja, os irmãos venderam para os mercadores venderam José na cidade para Potifar.
José ficou na casa de Potifar, e na casa de Potifar, José trabalhando, a mulher de Potifar se engraça e deseja José. José sai correndo, depois de ser assediado pela mulher de Faraó. Então a Bíblia diz que a roupa dele ficou para trás. O que aconteceu? De todas as maneiras, a mulher acusou José de ter assediado. Então Potifar não pensa duas vezes, lança José no cárcere. E ali no cárcere, José fica por um determinado tempo, até que o padeiro e o copeiro morre. Eles se apresentam diante de José, porque eles acabaram sendo acusados, e eles tiveram, depois disso, um sonho, a qual José interpretou o sonho de cada um deles. Então vamos lá. A primeira coisa que José passou foi o pesadelo de ter um sonho que Deus havia colocado no coração dele. A primeira coisa que José passou foi um pesadelo de ter um sonho da inveja dos teus irmãos. E por que José passou por tudo aquilo que ele havia passado? Foi parar no calabouço, na cisterna, foi parar na prisão, foi parar na casa de Potifar. Por que José passou? Amém? Por que José passou por tudo isso? José tinha 17 anos. E como nós sabemos, pessoas com essa idade não têm uma maturidade. São poucas. E não têm uma experiência de vida. O que Deus queria entregar para José, para que ele pudesse ser um canal para a sua família e para os seus irmãos, era muito grande. Então era necessário Deus dar experiências para José, era necessário Deus dar experiências para aquele jovem, que era um jovem matuto, era um jovem que não tinha experiência, era um jovem que foi criado dentro da sua casa, com seu pai, debaixo da proteção do seu pai. Então até o mal que tentaram contra José foi uma permissão de Deus. Deus permitiu que os irmãos fizessem aquilo com José. Talvez não era daquela maneira, mas Deus permitiu para que José adquirisse experiência. Deus permitiu para que José adquirisse talvez um conhecimento, uma maturidade. Deixa eu falar para alguém. Talvez você está passando por coisas que Deus quer que você tenha experiência de vida. Deus quer que você tenha experiência de fé. Deus quer que você tenha experiência do chamado. Deus quer que você tenha experiência da vocação. Tem dores que você está passando, que Deus permite para que você tenha e adquira a experiência. Amém? Por que, pastor? Deus não poderia fazer de uma outra maneira? Poderia, mas venha comigo aqui, ó. Às vezes nós, como seres humanos, só aprendemos na hora ou quando passamos por algum sofrimento. Me diz aí se tem alguém que aprendeu quando tudo era mais tranquilo. É igual um filho, você fala para ele uma vez, você fala, não faz. Aí você fala, não faz. Aí você fala, não faz. Aí ele vai e faz de novo aquilo que você orientou. Aí às vezes é necessário você permitir ele passar pelo sofrimento, pela dor, para que ele aprenda. Porque o ser humano muitas das vezes só aprende através do sofrimento e da dor. O ser humano só aprende através do sofrimento e da dor. E às vezes você não entende. Aí às vezes você quebra a cara. Aí às vezes você passa de novo a vergonha que você passou, e você passa de novo a humilhação que você passou, porque Deus falou assim, ó, ela ainda não aprendeu, ele ainda não aprendeu. E às vezes no sofrimento Deus nos ensina, e nós conseguimos sair do sofrimento com uma experiência, um amadurecimento maior. Por isso que na sua vida as dificuldades são grandes, porque Deus quer te ensinar, Deus quer te preparar, Deus quer te capacitar. No sofrimento vai gerar um relacionamento com o Pai, no sofrimento vai gerar uma maturidade maior, no sofrimento vai gerar uma condição de vida melhor, no sofrimento você vai valorizar mais, porque tem gente que tem que perder para ganhar. Tem gente que tem que perder para ganhar. Tem gente que tem que sofrer para dar valor. Tem gente que tem que passar pelo sofrimento para valorizar. Ponto por ponto,
tintim por tintim, e às vezes a pessoa acha que tudo é fácil. Você mesmo sabe me dizer, você sabe que para acordar de manhã, para ir trabalhar, pegar ônibus lotado, atender cliente, fazer isso, e atender patrão, e é isso. Às vezes é no sofrimento que você vai adquirir experiência. Às vezes você precisa passar pela dor, às vezes você precisa passar pelo vale, às vezes você precisa ser vendido, às vezes você precisa ser humilhado, às vezes você precisa passar por coisas, ser traído, para que você valorize o que Deus te dá. Porque tem gente que não valoriza. Tá tudo bem, ela não vou. Tá tudo bem, eu não vou me envolver, não vou colocar meu palpite, não vou fazer, não vou servir, não vou cultuar. Tá tudo bem. Mas quando as coisas apertam, ela sabe para onde ela tem que correr. Por isso que às vezes é através do sofrimento que nós adquirimos um amadurecimento, uma experiência. José era muito novo. Ele tinha apenas 17 anos. E por ele ter essa idade, ele não tinha uma experiência de vida. Ele não tinha uma maturidade de vida, ele não tinha uma consciência de vida. Então, por ele ser criado debaixo das asas do pai, o que aconteceu? Era necessário ele ter que sair de perto do pai. Lembra do filho pródigo? Eu estava falando com uma pessoa. O filho pródigo só foi valorizar as coisas que o pai havia dado depois que o filho pródigo saiu de casa e foi para o mundo. O filho pródigo só valorizou depois que ele perdeu. Ele falou: poxa, meu pai tem tantos empregados e eles comem banquete, eles comem do melhor. Foi a hora que o filho pródigo olhou e se lembrou: na casa de meu pai tem muita coisa. Então José, ele teve que ser treinado à marra, à força. José teve que ser treinado à força, mas para que ele pudesse ser treinado, alguém teria que dar o primeiro passo. O primeiro passo foi os seus irmãos. José recebeu a revelação divina, recebeu a revelação do sonho futuro, mas era necessário para que esse plano tivesse um start, acontecesse alguma coisa. Infelizmente os seus irmãos tomaram uma atitude equivocada e jogaram José na cisterna. Por quê? Por causa da inveja. Os irmãos de José, como diz o versículo 11, tinham inveja de José. Por quê? Jacó amava mais José, protegia José, tinha José como filho preferido. Jacó tinha José como filho escolhido. Então imagine você, ele vivia num ambiente onde os seus irmãos tinham inveja dele pelo cuidado do pai. Os seus irmãos tinham inveja dele pelo cuidado que o pai tinha. Então isso despertou nos seus irmãos uma grande inveja. Isso despertou nos seus irmãos uma grande fúria. E o ambiente que não estava bom acabou se tornando pior. De qual lado? Quando o pai fez para ele uma belíssima túnica. Quando o pai fez para José uma túnica muito linda, aquilo que parecia ser difícil se tornou pior. Talvez aquilo que se parecia difícil para você, de repente algo veio para te favorecer, e agora você falou: meu Deus, agora as coisas pioraram. Vai despertar inveja. Aquilo que Deus já te deu ou vai te entregar, vai despertar inveja. Esteja preparado, porque a inveja não vai vir de longe, a inveja vai vir de pessoas perto, a inveja vai vir de onde você menos espera. Os seus irmãos ficaram com inveja, com tanta inveja por causa da túnica. Por quê? Provavelmente eles estavam na expectativa do filho primogênito receber a túnica, o presente do pai. Para o quê? Para que ele pudesse receber a herança da primogenitura. Porém, o pai, ele não olhou para esse estado, o pai olhou para a situação atual. José era diferente dos seus irmãos, José era temente a Deus, José era receptivo a Deus, José tinha um coração diferente dos seus irmãos, que viviam fazendo atrapalhadas e confusões, mas isso despertou ciúmes e inveja dos seus irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: quanto mais você agradar a Deus, mais o mundo vai desagradar de você. Quanto mais você agradar a Deus,
mais o mundo vai te odiar. Não espere o mundo te amar, porque Jesus foi odiado, Jesus foi humilhado, Jesus foi excluído, Jesus foi bloqueado pelos fariseus. Tem pessoas que vão te bloquear no WhatsApp, tem pessoas que vão bloquear a tua amizade por causa de coisas que Deus está te entregando, por causa de coisas que Deus está colocando sobre a tua vida. Amém? A inveja, enquanto estava dentro do coração dos irmãos dele, era um sentimento que eles tinham contra José. E essa inveja era muito grande, ao ponto dos irmãos maquinarem o mal contra a vida de José. Se talvez o seu coração sente inveja de alguém ou de alguma coisa, tome cuidado, porque de repente, se você sente inveja, é só um sentimento próprio, não vai causar dano nenhum. Mas a partir do momento que esse sentimento ele carrega o seu coração e ele acaba se tornando um sentimento maligno, ele vai apodrecer os seus ossos, porque a Bíblia diz assim, que a inveja apodrece os ossos, como diz o Provérbios 14:30. Então, ou seja, José tinha tudo para ser fuzilado pelos seus irmãos. O pai já amava, já era um motivo de inveja. Agora imagina o pai dando uma túnica, o pai dizendo para ele assim, aquilo que é meu é seu, aquilo que é meu eu te dou. Imagine como ficou os seus irmãos. E às vezes as pessoas que vão ter mais inveja de você, desculpe falar, às vezes são pessoas que servem a Deus, às vezes são pessoas que estão dentro de casa, às vezes são pessoas que fazem parte da família. Infelizmente, depois que Caim matou Abel, tudo é possível. Amém? Tudo é possível. No entanto, a inveja, como a inveja funciona? Como um vulcão. Quanto mais se alimenta a inveja, mais ela se torna como um vulcão, a ponto de ter uma grande erupção. E essa inveja, ela pode causar uma energia tão negativa ao ponto de explodir. E aquilo que explode, nós sabemos que pode causar grandes defeitos, grandes problemas. E um vulcão, ele pode trazer grandes problemas, de grandes proporção. E através disso, sabe qual é o sentimento que gera? O ódio. Você já parou para pensar que às vezes você está num lugar, tem pessoas que nem te conhecem, ou você talvez já passou por isso, nem conhecia a pessoa, você falou, não vou com a cara de fulano. Ou a pessoa fala, não fui com a sua cara. Não fui muito com a sua cara. Não gostei de você. Só que ela não te conheceu, porque de repente gerou uma inveja no coração dela pela sua forma de agir, daquilo que você carrega, a promessa que você carrega, porque o diabo não vai usar um demônio para vir de chifre, ele vai usar as pessoas. Mas a sua luta não são contra as pessoas, que muitas das vezes são usadas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas principados e potestades. Você tem que olhar para a pessoa, mas não pôr o dedo em riste, não falar na cara dela, mas você tem que orar e dizer, Satanás, bata em retirada esse espírito de inveja, porque às vezes a pessoa, você chega no ambiente, a pessoa fala assim, não gosto de fulano. E talvez você também já usou essa expressão, falou, meu santo não bate com o santo de fulano. Eu não sei, eu tenho alguma coisa, não consigo ficar perto dessa pessoa. Porque às vezes dentro de nós gera, porque talvez a pessoa é extrovertida, ela não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, mas às vezes é porque ela é extrovertida, porque ela tem um bom papo, às vezes é porque ela conversa bem, às vezes porque ela trata bem o outro, e isso também desperta inveja. Às vezes as pessoas acham que o que desperta inveja é somente coisas materiais. Não, às vezes é a forma da pessoa se vestir, às vezes um sorriso, às vezes o cabelo da mulher ou do homem, às vezes a forma que a pessoa trata a outra, enfim, tudo isso gera inveja. Desde Caim e Abel, que aconteceu, desde que o pecado entrou no mundo, isso na verdade não deveria ser normal, mas se tornou normal, e nos nossos dias tem se tornado ainda mais agressivo, porque por causa da inveja gera-se o ódio, gerando ódio gera morte,
gera destruição, a pessoa destrói a outra, fala mal, passa por cima da pessoa, acaba destruindo os sentimentos, acaba destruindo tudo. Então, ou seja, se nós temos esse sentimento de inveja, nós temos que combater e falar: sai de mim, Satanás. Sai de mim, espírito de inveja. Aquela pessoa, se a pessoa está bem, eu tenho que me alegrar com a pessoa. Porque o problema é assim, se a pessoa está bem, não. Tem gente que quer provar e quer fazer melhor. O que os irmãos de José queriam, não. José está bem com o pai, deixa eu fazer alguma coisa para chamar a atenção do pai. E de repente a forma como eles agiram com José foi uma forma bruta e truculenta, fazendo com que os irmãos de José criassem tudo aquilo que aconteceu. Então, ou seja, a Bíblia nos dá uma receita de que não seja você invejoso. Quando você assume: não, eu tenho inveja de fulano. Tem gente assim que fala assim: ai, minha inveja é santa. Ai, uma invejinha santa. Ai, é uma invejinha. Aí ela tem inveja daquela mulher, daquele homem, daquela pessoa. Tem gente que tem inveja do casamento da outra. Tem gente que tem inveja até do tratamento do marido com a esposa, do tratamento da esposa com o marido, com os filhos. Tem gente que tem inveja, mas morde a testa, porque o diabo que quer que alimente esse sentimento para que a pessoa fique: ai meu Deus, fulano tem inveja. Meu irmão, se você está guardado por Deus, a Bíblia diz que o maligno não toca. 1 João, a Bíblia diz que o maligno não toca aqueles que são de Deus. Mas eu preciso ser de Deus, eu preciso estar com Deus, eu preciso caminhar. Isso não significa que eu não vou passar por problemas, isso não significa que eu não vou passar por lutas, isso não significa que eu não vou passar por situações difíceis. Mas entenda, quando você conhece a Cristo, você sabe que o propósito maior é de Deus. Você sabe que quem te guarda é Deus, você sabe que quem te protege é Deus, quem sabe quem te livra é Deus. Você sabe que tem coisas que você enfrenta na sua vida que é Deus, que você não pode vencer sozinha. Então a inveja sempre vai existir, mas eu tenho que estar blindado, guardado pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Então, ou seja, os irmãos geraram inveja, um ódio, e o pai parecia que o pai acaba colocando mais lenha na fogueira quando deu a túnica. Porque tem gente que é assim, ele não ajuda, mas ele coloca mais situações para criar mais problemas. Tem gente que não ajuda, mas coloca mais lenha na fogueira para dar mais problemas. Tem gente que não ajuda e acaba colocando mais fogo para que as coisas acabam piorando. Então a inveja é um mal terrível. Meu irmão, se você tem esse sentimento: ah, eu tenho inveja de fulano, olha só a casa dela. Irmão, repreende isso na sua vida em nome de Jesus. Repreende esse mal da tua vida em nome de Jesus. Repreende esse sentimento para que ele não se torne um ódio. Pessoas estão matando outras por causa de um sentimento de inveja. Ontem eu assisti uma reportagem, eu acredito que você deve ter assistido, no Cabrini, né, no 7, quando eu cheguei, e falando que o irmão assassinou o outro. Ninguém sabe os motivos, nem o próprio rapaz, mas aqui conjecturando, de repente foi um sentimento que gerou dentro de um, ou porque um irmão vence, outro não. Você entende aquilo que eu estou pregando, como é bíblico e como acontece nos dias de hoje? Ontem eu vi uma reportagem, eu cheguei em casa e falei: meu Deus do céu, preguei isso hoje. O irmão assassinou o outro irmão e não tinha nenhum motivo evidente, ele não sabia explicar por que ele fez isso. Deu 6 tiros na cabeça do irmão. E às vezes isso acontece naturalmente, isso acontece perto da gente, longe da gente, isso acontece debaixo do nosso nariz, às vezes acontece no meio da família, porque para matar alguém não precisa apenas puxar o gatilho, basta eu lançar palavras de peso, basta eu amaldiçoar alguém, basta eu ter ódio de alguém, basta eu invejar alguém, basta eu querer o lugar de alguém, porque tem gente querendo o lugar do outro. Eu estou pregando para gente aqui que vai ser madura na presença de Deus. Eu estou pregando para pessoas que vão crescer
como cristãos maduros na presença de Deus. Eu estou pregando para pessoas que vão romper os desafios da sua vida. Eu estou pregando para pessoas que vão vencer a inveja. Se você tem inveja, meu irmão, não tenha vergonha, vai para o joelho, pede perdão, fala: meu Deus, me ajuda a me libertar desse sentimento, porque eu não quero ter inveja do meu patrão, eu não quero ter inveja do meu irmão, eu não quero ter inveja da minha irmã, eu não quero ter inveja dos meus primos, eu não quero ter inveja da minha família, eu não quero ter inveja dos meus colegas, eu não quero ter inveja dos meus vizinhos. Eu quero trabalhar e conquistar e avançar, mas saiba que tem sempre alguém que vai ter inveja de você. Saiba que sempre vai haver alguém com inveja da sua vida. Amém? Os irmãos de José só planejaram a morte, ou seja, apenas a venda de José, porque o que eles tinham não era mais inveja, já era ódio. Então tem pessoas que já estão com ódio, mas Deus já está te dando um livramento hoje. Todo o ódio está caindo por terra, todo espírito de ódio está caindo por terra. O teu adversário não é o teu marido, não é o teu filho, não é a tua esposa, não é o teu vizinho. O teu adversário é o diabo, é Satanás. A tua vida está guardada pelo sangue de Jesus. Então não tenha medo. Ai, pastor, porque tem gente que tem medo de sair até na rua. Tem gente que tem medo. Tem gente que vai ter inveja só por você dar bom dia. Você é uma pessoa que chega no trabalho: bom dia, bom dia, bom dia. Você é toda desenrolada: bom dia, bom dia, bom dia. E as pessoas não são como você. E de repente a pessoa fala: ai, que exibida, quer se aparecer. Tem gente que quer se aparecer, mas tem gente que é educada por natureza, educada porque foi ensinada dessa maneira. Amém? Então, de qualquer maneira, meu irmão, você só não vai causar inveja, sabe quando? Quando você não estiver mais nessa terra. Nós só não vamos causar inveja em alguém quando nós não estivermos nessa terra. Mas você que está ouvindo essa palavra, se esse sentimento está dentro de você, expulsa da tua vida. Pastor, já tentei. Então ora, jejua, começa a ler a palavra, começa a ler alguma coisa para você vencer esse sentimento. Dizer: eu não posso, porque às vezes a pessoa com inveja, ela se coloca inferior a outra pessoa. E olha só, eu vi outro caso também que eu falei: meu Deus do céu, a mulher com a inveja da outra. A mulher compra uma roupa na loja, a mulher ligava lá na loja e falava: ó, eu quero uma roupa igual que a fulana aí comprou. Eu vi isso ontem, eu falei: meu Deus do céu, eu preguei, o negócio está tão muito rápido. Eu conheço pessoalmente uma pessoa, um vizinho onde eu moro, comprou um carro de uma cor vermelha, um carro bonito, ninguém tinha. Aí a pessoa falou, para provar que ela poderia mais, ela não falou que tinha inveja, ela escancarou. Ela falou assim: eu vou lá e comprar um carro da mesma cor, mas eu vou comprar melhor. Olha que loucura. Então você vai ter inveja. Então você que não pode carregar esse sentimento, você precisa carregar um sentimento de ser justo, verdadeiro, tanto com você quanto com as pessoas. Amém? Nem tudo que você quer você vai conquistar. Nem tudo que você quer Deus vai te dar, porque nem tudo eu estou preparado para receber, nem tudo eu estou preparado para administrar. Então eu preciso entender que às vezes Deus nos ensina no sofrimento, como José. Você venceu em muitas áreas da sua vida, foi no sofrimento, na raça. Eu falava com uma pessoa hoje e eu dizia para ela assim: irmão, tem coisas que eu vou aprender na raça, tem coisas que eu vou crescer na raça. Não tem quem me dê um jeitinho. Você não precisa de alguém que te dá um jeitinho, não precisa que alguém facilite para você. Tem coisas que você vai ter que aprender na raça, tem coisas que você vai ter que crescer na raça, amadurecer na raça. Por quê? Se você não aprender dessa forma, a vida vai te ensinar, e de repente no momento mais crítico e difícil da sua vida, sabe o que você vai fazer? Você vai desistir de tudo. Você vai falar: eu não suporto, eu não aguento. Por isso Deus preparou José nos momentos mais difíceis, porque ele sabia que José ia enfrentar, dali em diante, ele ia enfrentar problemas maiores do que ele estava vivendo. Amém?
Um grande abraço, Roberto. Roberto trabalhou comigo, que bênção. Glória a Deus te ver aqui na live, querido. Um grande abraço a todos aí que estão me assistindo. Amém? Deus tem falado contigo? Diga glória a Deus aí. Deus está falando. Amém? Então, ou seja, o maior perigo não é a inveja em si. O maior perigo é quando isso se torna um ódio. Às vezes a pessoa tira algo de alguém, rouba alguém, porque ela quer ter algo, ela tem inveja. Não, mas meu vizinho tem uma moto, meu vizinho tem uma moto assim, eu quero uma moto igual. Aí o que ele faz? Ele vai roubar, aí ele vai tirar dos outros, ele vai tirar aquilo que a pessoa trabalhou para conquistar. Então você não pode ter esse sentimento. É você que não pode nutrir esse sentimento dentro de você. É você que não pode carregar esse sentimento. Se alguém caminha com você, ou se alguém que você conhece está melhor que você economicamente, espiritualmente, psicologicamente, ministerialmente, familiarmente, profissionalmente, dê glória a Deus. Dê glória, agradeça a Deus, fala a Deus, que Deus continue abençoando. Seja verdadeiro, sincero. Você tem inveja, seja verdadeiro com Deus. Deus, eu queria uma família assim, Senhor. E isso Deus vai proporcionar para você. Não queira aquilo que é dos outros, queira aquilo que Deus colocou na sua medida. A túnica foi feita na medida de José. Tem coisas que foi feita para a sua medida. Aquilo que não foi feito para a sua medida não te cabe. Você não tem que pegar, você não tem que tomar posse, você não tem que receber para a tua vida. Aquilo que cabe a você é para você. A túnica não servia para nenhum dos irmãos. A túnica foi feita para José. Tem coisas que foram feitas para a tua vida. Seu casamento foi feito para você, não foi feito para a vizinha. O seu relacionamento foi feito para você. Tem coisas que foram feitas para você. Então para de querer aquilo que não é seu. Aquilo que Deus te deu, ponto final, acabou. Não procure fora aquilo que Deus já te deu. Amém? Tem coisas que foram feitas para você, na sua medida. Na sua medida. E tem gente que tem tudo, escute isso. Tem gente que tem tudo, tem do bom e do melhor, mas ela não se contenta e ela consegue ter inveja daquele que não tem. Eu já vi também. Aí ela pisa, aí ela faz de tudo para a pessoa não chegar, não alcançar. Irmão, seja um trampolim para alguém, seja uma escada para alguém, seja um canal para alguém. Ai pastor, mas seja, sabe por quê? Quanto mais você ser bênção na vida de alguém, mais Deus será bênção na tua vida, meu irmão. Enquanto as pessoas planejaram mal, enquanto as pessoas invejaram, você está ligado com Deus, e Deus é quem te guarda, te protege, e Deus é fiel. Amém? Então não nutre o sentimento dentro de você, porque esse sentimento pode se tornar um pesadelo dentro de você, e vai se tornar um pesadelo na vida de alguém. Esse sentimento vai se tornar um pesadelo na vida de alguém. A inveja se torna um pesadelo na vida de alguém. Amém? O segundo pesadelo, que é aquele sonho, aquela visão que José teve, foi ver os seus irmãos na sua própria casa ter ódio dele. Sabe que Deus estava preparando José para o futuro. José foi um canal de salvação para a sua família e um canal de salvação para a sua nação. Deus vai levantar você como um canal de salvação para a sua família e um canal de salvação para a sua nação. Aquilo que Deus vai colocar sobre a tua vida vai trazer resposta, vai trazer milagre, vai trazer provisão para você e para a sua família. Amém? Então não se preocupe, amém? Não se desespere, não entre em parafusos. Talvez você está totalmente perdido e desnorteado, mas Deus está dizendo assim, aquilo que possa ser um pesadelo para você hoje, aquilo que possa ser um peso para a tua vida hoje, o Senhor manda te dizer que isso vai trazer recurso para você no futuro da tua vida. Amém? Tudo aquilo que é lícito,
tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é justo. Amém? Além de José ser o queridinho do papai, José, pela sua inexperiência, ele só tinha 17 anos, escute isso, e pela sua inexperiência, os irmãos acharam que era melhor do que ele, os irmãos acharam que era maior do que ele. Deixa eu te falar, Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, para ele, José era um incapaz. José era uma pessoa incapaz aos olhos dos seus irmãos. José era uma pessoa incapaz aos olhos dos seus irmãos. Amém? E para piorar toda a situação, José contou algo que Deus havia dado para ele. Escute isso. Quando você percebe que a pessoa é invejosa, quando você percebe que a pessoa está com ódio, não vai contar seus planos não. Não vai contar o que Deus ele tem falado com você. Para de ficar abrindo a boca para contar para a pessoa errada. Para de ficar contando coisas particulares suas para pessoas que não tem que ouvir. Para de ficar contando os seus sentimentos para pessoas que não vão te ajudar em nada. Para de contar as suas frustrações ou até mesmo os seus projetos futuros para pessoas que não vão te ajudar em nada. Sabe o que aconteceu? Ele gerou mais ódio no coração dos irmãos. Em qual momento? Quando ele contou os sonhos que Deus havia dado para ele, quando ele contou as revelações, quando ele contou, os próprios irmãos fizeram a interpretação. Agora você vai querer governar sobre nós, agora nossa família vai se curvar diante de você. Isso para os irmãos foram a gota d'água. Então para de contar. Eu estou pregando para pessoas que vira e mexe, fica falando para pessoas que não precisam ouvir. Não conte os seus sonhos para alguém. Sonhos que não são seus, sonhos que projetos que Deus colocou dentro de você. Não conte, porque tem gente que está mordida com raiva e ódio. Você viu que você contou para ela? Você viu que você contou para ela? Você viu a cara da pessoa? Ela fez desdém, ela não valorizou. Você viu que você contou para ela? Ela fechou a cara. Você viu que você foi contar a novidade para ela? Ela ficou brava. Você viu que você foi contar a novidade para ela? Ela olhou para você e falou: sabe de nada. Ela fez uma cara feia. Você viu que você contou para ela e ela não deu a mínima. Só que quando ela te procura para contar as coisas, você está todo ouvido, você está totalmente apta para ouvir. Você está como José, receptiva. Você está como José, com o coração aberto. Você está como José, ouvindo aquilo que a pessoa está falando. Porém, quando foi a sua vez, você viu o que a pessoa fez? Você viu que ela desfez de você? Você viu que ela te colocou em uma situação delicada? Você viu que tudo aquilo que você falou, ela não absorveu porque você teve que repetir várias vezes? Eu estou pregando para alguém que precisava ouvir essa palavra nessa noite. Então para de se abrir com pessoas que não compartilham com os mesmos sonhos de Deus na tua vida. Para de compartilhar com pessoas do mesmo sentimento a qual a pessoa não compartilhou com você. Você contou, você viu que você falou assim: nossa, fulana, ela estava tão estranha, não, porque estava com inveja, porque você estava contando algo poderoso, algo que Deus iria fazer na tua vida, a certeza. Isso para os irmãos foram uma gota d'água. Como você pega uma pessoa invejosa? É quando você conta para ela um sucesso da tua vida. Como você pega uma pessoa que ela acaba tendo ódio pelo fato de você contar uma vitória de Deus na sua vida, para ela. Olha que coisa louca. Então os irmãos já não podiam mais ouvir a voz dele. Os irmãos já não poderiam mais parar. Os irmãos, o que eles fizeram? Planejaram para matar José. Porque tem gente que vai te matar pensando que vai matar o projeto de Deus.
Tem gente que vai tentar te matar para tentar parar o projeto de Deus. Tem gente que vai tentar te matar para tentar paralisar o projeto de Deus. Tem gente que vai querer te matar para achar que vai barrar o projeto de Deus. Para os irmãos era uma raiva total. E isso fez com que os irmãos fosse um pesadelo para José. Eles não aguentavam José contar as revelações. Isso aconteceu do lado de fora? Não, aconteceu na própria casa. Isso às vezes acontece quem está muito próximo. Isso às vezes acontece, às vezes no convívio familiar, às vezes acontece no convívio ministerial, às vezes acontece no convívio social, no trabalho, no relacionamento de amizade. Então tome cuidado. Amém? Quem passou por isso que eu estou falando, sabe que eu estou pregando. Quem já passou por isso, sabe. Amém? Posso acabar aqui? Posso finalizar? Então, ou seja, José passou por 2 pesadelos, tanto da inveja quanto do ódio. E José passou por um terceiro pesadelo. José passou pelo terceiro pesadelo. E esse pesadelo foi terrível. O pesadelo da traição. O pesadelo da traição. Esse foi o estopim da inveja. Esse foi o estopim da inveja. Por quê? A inveja foi uma porta. O ódio foi o caminho. Olha só que coisa doida. E a traição foi a consumação daquilo que havia sido feito. A traição, a explosão de um ódio, pode causar sérios danos na vida de alguém. A explosão do ódio pode causar sérios danos na vida de alguém. Danos até de morte. Danos até de morte da pessoa que ela odeia. Uma pessoa que odeia, ela pode matar a outra de alguma maneira. Se ela não mata puxando a arma, puxando qualquer coisa fisicamente, ela mata falando mal, ela mata julgando, ela mata fofocando, ela mata jogando a integridade física, a integridade emocional dela para baixo. Ela mata de alguma maneira falando coisas terríveis a respeito dessa pessoa. Às vezes você tem a confiança de alguém, e esse alguém vem e trai a sua confiança, tudo por causa da verdadeira e maldita inveja. Amém? Por isso eu citei para vocês sobre Caim e Abel. Caim matou Abel, como diz em Gênesis 4:18. Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque Caim sentiu inveja de Abel. Pegou? Caim sentiu inveja de Abel. E Caim, por sentir inveja, ele deixou o ódio entrar na porta do coração dele até o ponto de assassinar a vida do seu irmão. Aí o que aconteceu? Tudo isso que nós estamos vendo. Se não fosse a proteção de Deus, escute isso, se não fosse a proteção de Deus, que levantou Rúben, lá no versículo 21 e 22, e Judá para defender José, certamente os irmãos teriam matado José. Certamente os irmãos teriam matado José. Por quê? A princípio eles jogaram ele numa cova seca, sem água, sem pão, sem comida. A primeira coisa que vão tentar te fazer é matar de fome. A primeira coisa vão tentar matar de fome, de sede. E eles jogaram, e ali é como se nada estivesse acontecendo. Eles avistaram a caravana, e de repente nessa caravana eles tomaram uma decisão: vamos vender José. E o que eles fizeram? Venderam José como escravo por algumas moedas. Eles venderam José. E quantas pessoas não têm vendido a sua confiança?
Quantas pessoas não têm vendido a sua confiança? Venderam como escravo, venderam como escravo. E quantas pessoas não têm te vendido? Quantas pessoas não têm te trocado? Quantas pessoas não têm trocado a sua confiança? Quantas pessoas não têm trocado a sua verdade pela mentira? A traição é algo terrível e ela causa sérios problemas e danos. Se de repente você um dia pensou em trair, não traia. Se de repente você é uma pessoa traída, você tem que buscar de Deus uma ajuda, juntamente com pessoas, para você se recuperar desse trauma, porque a traição, ela pode parar a sua vida. A traição pode te matar aos poucos, pode te trazer grandes problemas. A traição deles não parou por aí. Eles não se deram por contente de vender José. O que eles fizeram? Mataram um cabrito, mataram um animal e tentaram enganar o seu pai, manchando a túnica de José. Olha, não é a túnica que ele fez toda bonitinha, não é a túnica que ele fez toda aparamentada, colorida para José, o filho querido. Aí mataram o cabrito, sujaram de sangue e enviaram essa roupa para o seu pai. Você conhece essa história? Para que o pai acreditasse que José havia morrido. Ou seja, eles traíram a confiança do pai, traíram o irmão e traíram a confiança das mulheres que estavam no acampamento. Ou seja, tudo por causa da porta da inveja. Então às vezes você fala, não, só tem uma invejinha, ou às vezes você não assume. Mata esse mal pela raiz da tua vida, arranca esse mal pela raiz da tua vida, arranca esse mal pela raiz da tua alma, para que isso não ganhe força, para que não seja alimentado e pessoas não sejam prejudicadas pela tua vida. Levaram para o pai, que o pai acabou fazendo um luto. Meu Deus, meu filho está morto. O pai ficou no sofrimento durante muitos anos. Olha só o problema que eles causaram, tanto para José quanto para o seu próprio pai. Pessoas assim, elas não respeitam nem o seu pai. Pessoas com esse sentimento, elas passam por cima do pai, da mãe, não está nem aí. Pessoas que quando chega nesse ponto, ela não respeita ninguém, ela não respeita pai. E se não respeitar pai, meu irmão, não vai respeitar você não. Se não respeitar a mãe, não vai respeitar você. Aliás, tem gente que não respeita pai e mãe, mas na rua tem que respeitar. Tem que respeitar a polícia, tem que respeitar as autoridades. Tem gente que bate no peito dentro de casa, mas na rua vira gatinho. Em casa é leão, mas na rua é gatinho. Em casa passa por cima de todo mundo, mas na rua todo mundo passa por cima dele. Então, ou seja, eles causaram um grande problema e prejuízo, tanto para José emocionalmente, quanto para o seu pai. Mas uma coisa boa, deixa eu te falar aqui, eles não sabiam que estava acelerando a bênção de Deus sobre a vida de José. Eles não sabiam que estavam acelerando o processo na vida de José. Eles não sabiam que estavam acelerando o governo de José, porque para governar você vai ter que passar por algumas dores e sofrimentos, e isso vai fazer você amadurecer. Então não olhe o seu problema como o fim do mundo, não olhe o seu problema como o fim da tua vida, olhe como uma porta de grandes milagres para a tua vida. Olhe como uma porta de escape e de resposta para a tua vida. Amém? Eles numa só tacada traíram o pai, traíram o irmão, trouxe destruição. Mas deixa eu te falar uma coisa tremenda. Eles aceleraram o processo de Deus na vida de José. Foi eles que colocaram José no caminho da bênção. Deus só colocou o sonho, mas eles que estavam fazendo mal, até o mal que eles fizeram se tornaram em bem na vida de José. Até o mal que as pessoas fazem na tua vida, Deus vai transformar em bem. Aquilo que parecia ser maldição vai ser bênção para a tua vida. Oh, aleluia. Amém? Então, ou seja, o que eu posso aprender com essa palavra depois de tudo isso que eu falei? Qual é a semelhança que isso tem com o Evangelho, com Cristo?
José foi vendido, sim ou não? José foi traído, sim ou não? José foi passado na moinha, José suportou as dores, José suportou as afrontas. Mas deixa eu te falar uma coisa linda, aleluia, glória a Deus, aleluia. Da mesma maneira, Jesus passou, foi vendido, foi traído, amém? Jesus, ele passou por coisas horríveis, mas ele suportou tudo por amor. Sabe qual é a palavra que eu digo para você? Suporte por amor a Deus, suporte por amor a Cristo, suporte pela verdade do Evangelho, suporte pela sua salvação, suporte pela sua vida eterna. Podem tentar fazer de tudo, mas o único que pode parar nos planos de Deus é você. Amém? Amém? Então, concluindo aqui a mensagem para finalizar, para você descansar. Quarta-feira nós temos culto às 19h30. Espero por você, hein? Amanhã eu vou tentar fazer uma live às 3 horas da tarde. Se Deus falou contigo nessa palavra, diga glória a Deus. Eu vou concluir aqui, mas eu quero aqui deixar esse convite para você. Amém? Quarta-feira na rua Abílio César, número 29, em nome de Jesus. É forte esta palavra, por isso que eu vim dividir com você, porque eu achei tremenda. Ao contrário do que as pessoas diziam, olha o sonhador, lá vem o sonhador, lá vem não sei quem, tipo zombando dele. Ao contrário do que dizem, José não era um sonhador. José não era um sonhador. Era um jovem que foi sensível à voz de Deus. É um jovem que foi sensível àquilo que Deus tinha. É um jovem que foi sensível, e na sua pouca idade a qual ele tinha, pela escolha, porque Deus não escolhe da maneira como nós pensamos. Deus escolheu com pouca idade, e Deus falou: ó, não tem ninguém para te formar, então peraí, eu vou te formar, te preparar e te capacitar. Deus escolheu ele incapacitado. Deus escolheu ele, filhinho do papai. Ele barraçou de calabai. Deus escolheu ele, um jovem que não tinha experiência, com pouca idade, mas que levou eles a ter traumas, que levou ele a ter experiência, dores, por passar por dificuldades, por deixar a sua família. Os teus irmãos tirou ele do seio familiar, os teus irmãos trouxe pesadelo para ele de inveja, ódio e traição. No entanto, a graça de Deus estava com ele. No entanto, a graça de Deus estava sobre ele. No entanto, a graça de Deus estava com ele. Sabe por quê? Ele era um vencedor. Ele era um vencedor. Diga glória a Deus. Ele era um vencedor. Sabe como você vai enfrentar tudo isso? Como um vencedor. Sabe como você vai passar por tudo isso? Como um vencedor. Sabe como você vai atravessar para o outro lado? Como um vencedor. Sabe como você vai chegar no propósito? Como um vencedor. Sabe como você vai atravessar a dificuldade? Como um vencedor. Deus está mandando dizer para pessoas: você vai atravessar como um vencedor. Levanta a tua cabeça. Perdedor é o diabo, derrotado é o diabo. Você vai atravessar como vencedor. Você vai chegar do outro lado como vencedor. Você vai atravessar do outro lado como vencedor. José só pôde vencer todos esses desafios porque ele não perdeu o foco da promessa. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não questionou, ele aguardou o tempo de Deus, e através disso ele viveu. Então aprenda a respeitar os tempos, os limites e as fases que você está enfrentando, para você se tornar um vencedor de Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Aqui eu finalizo. Foi um culto, amém? Você pode entrar lá no meu canal do YouTube, PR Leandro Dias, e se inscrever no meu canal no YouTube, amém? Se essa palavra foi forte,
Compartilhe com alguém. Se você conhece alguém que precisaria ouvir essa palavra e não tem Face, você pode ir lá no canal do YouTube. Daqui a pouco eu vou estar baixando o vídeo e vou estar colocando lá na página para você compartilhar com alguém. Se Deus falou poderosamente, hoje Deus falou de uma forma terrível na terra, falou com os moradores dessa terra, amém? Forte essa palavra, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite. Amanhã eu vou procurar fazer uma live e eu mando uma mensagem no zap aí, em nome de Jesus. Fique ligado, se você puder clicar no sininho do Facebook, ele vai te avisar aí da notificação, tá bom? Deus abençoe, obrigado a cada um. Não vou agradecer individual porque vai demorar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Deus abençoe o Roberto Souza aí, ó. Um grande abraço, fico muito feliz aí. Ele trabalhou comigo, ele me conheceu, a Márcia Caetano aí também. Ele me conheceram aí quando não era nem convertido, mas Deus mudou a minha vida. Olha como eu sou. Conheceu minha esposa, conheceu minha família. Olha o que Deus fez de mim, um pecador, pregador da palavra, amém? Deus abençoe, um abraço e um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Lá no Ceará ele está, eita, Deus poderoso. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz.